programa de hoje, recebemos a promotora de justiça Danisa Maria Biazevic. Ela é titular da primeira promotoria da comarca e da promotoria da infância e juventude. Com ela vamos falar de um assunto polêmico, a redução da maioridade penal. Promotora, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Fale um pouco sobre a sua trajetória na promotoria e conte-nos por que escolheu essa profissão. Bom, eu sou promotora de justiça há 6 anos aqui no estado de Minas Gerais e desde a época da faculdade eu sempre gostei muito da área ligada às promotorias de justiça, sempre gostei dos direitos coletivos, dos direitos sociais e principalmente do direito criminal. Então isso acabou me levando de forma inevitável a prestar o concurso da promotoria. Para quem não tem conhecimento, para você ser promotor de justiça ou um juiz de direito, você deve cursar o bacharelado em Direito, em Ciências Jurídicas, e depois disso você deve ter pelo menos 3 anos de experiência jurídica como bacharel em Direito e depois fazer um concurso para ingresso na carreira. Foi basicamente isso, as áreas de atuação que eu sempre gostei muito e nunca consegui me visualizar como uma advogada ou até como uma juíza. Eu sempre gostei do Ministério Público porque é o órgão proativo, que sempre considerei mais dinâmico do que a magistratura, mais dinâmico do que outras áreas, porque também pode investigar, pode participar diretamente, ter contato com as vítimas, isso sempre me despertou muito interesse. Promotora, para a gente entrar no assunto da redução da maioridade penal, eu gostaria que a senhora relembrasse do caso da jovem Michele, aqui em Frutal. Ela foi a mais recente vítima da violência praticada por um adolescente de 16 anos. Foi um caso muito emblemático, bárbaro mesmo, recente aqui na nossa comarca de Frutal, e eu tive o desprazer de participar desse procedimento e ouvir esse menor de idade e realmente, mesmo como promotora de justiça, fiquei bastante assustada com esse caso. E a população acompanhou aí aos detalhes o caso, principalmente eu acho que o interesse foi despertado pelo fato de ser praticado por um menor de 16 anos de idade. Ele praticou um crime de latrocínio, que é o crime apenado de forma mais severa pelo nosso Código Penal, que é o roubo seguido de morte, praticou um estupro e praticou furtos também, tudo numa mesma noite, após ter feito o uso de drogas. Foi muito cruel, né? Então a gente que teve acesso ao processo, às provas do processo, ouvir testemunhas, o acusado, a gente percebe que a vítima sofreu muito antes de falecer. Então tudo isso nos choca de forma muito severa. Conversando com os pais também, principalmente o pai desse adolescente, a gente vê que veio de uma família desestruturada, mas não acredito que isso se justifique. Ele teve uma punição que eu considero completamente desproporcional aos fatos que ele praticou, mas temos que dizer que foi a punição máxima que o ECA prevê, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, que foi a internação, que é a verdadeira prisão, né, pelo prazo de 3 anos. Tivemos essa punição porque ele era menor de idade. Se ele fosse maior de idade, tendo praticado todos esses crimes que a gente conversou aqui, ele teria pego uma pena de 30 ou 40 anos de prisão. Agora, como ele era menor de idade, ele acabou sendo apenado com a pena máxima do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é 3 anos de internação, e ele foi encaminhado, ficou durante os 50 dias preso aqui no presídio de Frutal, numa cela destinada aos menores de idade. Depois ele foi encaminhado para Uberaba, onde ele está hoje, para cumprimento de medida socioeducativa. A gente espera que ele cumpra na integralidade. Não tem dúvida que acho que ninguém ficou satisfeito com essa penalidade, perto do que, analisando o caso concreto, né, de tudo que ele fez, mas, infelizmente, é a pena máxima do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor de 16 anos em questão, se cumprir todo o prazo determinado, ele estará solto com 19 anos. Ele vai estar pronto para se reintegrar na sociedade? Quando disse que a pena foi muito pequena, é nesse sentido mesmo. Ele tinha 16 anos, então, na verdade, ele vai estar em liberdade com 19 anos. Uma alternativa possível, que eu já tive a oportunidade de fazer em um outro caso específico, numa outra comarca, para um caso bárbaro, mais ou menos similar a esse, era o quê? Mas isso não de imediato. De imediato, ele vai cumprir os seus 3 anos de internação, mas era um caso específico em que esse menor se tornou maior, que é o caso que vai acontecer com ele, ele vai completar a maioridade,
E depois que ele se tornou maior de idade, foi feito um exame psiquiátrico, psicológico com ele, que esses exames já vão ser feitos de qualquer forma, e ficou detectado que ele tinha uma patologia séria psiquiátrica. Então, quando ele já for maior de 18 anos de idade, foi feito esse exame, que pode ser feito nesse caso também, e se o caso, né, ficar detectada essa doença bastante severa psiquiátrica, ele pode até ser interditado civilmente, isso depois dos 18 anos de idade. É uma alternativa, e aí, como consequência, se ficar determinado assim pelo juiz da vara civil, ele pode, inclusive, ser submetido por ordem judicial a um tratamento em que ele ficaria internado aí por ordem do juiz civil. Mas é um segundo momento. De imediato, a gente tem que aguardar o cumprimento da medida socioeducativa, mas, assim, é uma esperança. Eu acredito que o fato foi tão grave que ele deve, na minha concepção, até pelas provas do processo, ele deve ter um distúrbio muito grande psiquiátrico. Isso vai ficar apurado, porque ele vai ser submetido a uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, tudo. E, uma vez completada a maioridade, ficar detectado que ele continua com essa enfermidade, é uma medida que pode ser muito útil para a defesa da sociedade. Porque o que a gente pensa, eu como promotora penso na defesa da sociedade. A vítima, infelizmente, ela faleceu, a família da vítima, a gente nunca consegue satisfazer a família da vítima, a verdade é essa. Às vezes nós temos aí condenações altíssimas e penas muito grandes, e a família da vítima nunca fica satisfeita, porque o que a família da vítima quer é a vítima de volta. E isso a gente não tem como fazer, não tem como trazer, né? Mas a gente pensa na sociedade, pensa no caráter educativo da punição e que essa pessoa que praticou um crime não volte a delinquir. Então, é nesse sentido, de defesa da sociedade. Caso esse menor, quando ele se tornar maior, ele siga com essa patologia, é um caminho para a defesa da sociedade, para que ele não... A gente não tenha que esperar o próximo crime para puni-lo de novo, agora como maior de idade. Promotora, o senador Magno Malta, do Espírito Santo, ele chegou a apresentar um projeto que foi arquivado, o que pedia a redução da maioridade para 13 anos. A senhora considera um exagero nesta proposta? A questão da redução da maioridade penal, ela sempre ela volta, né, à discussão quando a gente tem algum crime bárbaro. Isso na imprensa, em todo o Brasil acontece isso, aqui em Frutal não é diferente, e agora voltou essa discussão toda por causa desse caso que a gente acabou de comentar. Eu tenho um posicionamento pessoal meu, que não é institucional, não é do Ministério Público, mas eu tenho um posicionamento pessoal meu, que eu sim sou a favor da diminuição da maioridade penal para os 16 anos. Eu quero dizer com isso que eu acredito que os menores de 16 anos, hoje considerados menores, eu acredito que eles já têm condição de entender o caráter ilícito daquilo que eles estão praticando. Hoje em dia, os menores de 16 anos, na minha concepção, sabem dizer o que é certo e o que é errado. E quando eles praticam um crime grave, um ato infracional verdadeiramente grave, eles são capazes de entender esse caráter errado dessa conduta. Nesse sentido que eu digo que eu acredito que a maioridade penal deveria ser diminuída. Mas, sinceramente, pensando em resultados, eu quero dizer que uma simples alteração legislativa, e é muito difícil essa alteração, a gente pode mais adiante falar sobre isso, porque temos problemas na própria Constituição, não traria nenhuma alteração prática para nós. Porque quando eu vejo que a sociedade vem a discutir essa questão da diminuição da maioridade penal, é no sentido de acabar com a impunidade. Da sociedade se insurgir contra essas penas brandas do ECA e quer dar uma penalidade maior para aquele menor. Para quê? Para que ele não volte a delinquir, tudo isso que a gente acabou falando aqui. A verdade é que o nosso sistema penitenciário penal, ele também é falido. Então, estendê-lo aos menores de idade não vai fazer com que eles se tornem melhores. Então, essa é a realidade que precisa ser dita. É o tipo de lei que, se fosse alterada, não ia trazer os resultados que nós queremos. Muito comum a sociedade leiga, não formada, né, no mundo jurídico, chegar com essas ideias, ou às vezes alguns parlamentares chegar com algumas ideias. Eu tenho a solução para todos os problemas da infância e juventude, ou eu tenho a solução para todos os problemas da nossa criminalidade, e vem com um projeto de lei ou dois projetos de lei. A verdade e a experiência mostra isso, que projetos de lei não alteram a nossa cultura, não alteram os nossos problemas sociais. Então, se nós formos analisar a criminalidade ou a prática de atos infracionais dos menores de idade, a gente tem que analisar muito mais a fundo. A grande maioria, não tenho nem
percentuais para dizer, mas tenho certeza disso, que a grande maioria dos menores infratores, eles vêm de famílias altamente desestruturadas. Existe um motivo para eles terem esse comportamento tão inadequado. Na maioria das vezes é isso que acontece. A simples imposição de uma pena mais dura para ele não vai fazer com que nós tenhamos adultos mais conscientes ou uma sociedade melhor. Então, não acredito em projetos como esse, embora eu, como promotora, acredite que alguém de 16 anos já seja capaz de entender o caráter ilícito daquele comportamento. Te dou um exemplo de uma lei que foi muito divulgada aí na imprensa e que surte pouquíssimos efeitos, que é a chamada Lei Maria da Penha, né, que é a Lei da Violência Doméstica, Lei 11.340 de 2006. Foi muito divulgada, as mulheres agora têm consciência dos seus direitos, mas eu digo por experiência, como promotora que atua também na área criminal, que tem eficácia muito baixa, muito baixa. Então, nós temos os delegados de polícia especialmente destacados para essa função de atender a violência doméstica, inclusive abrindo mão de outras atribuições, para dar preferência para aquilo que a lei trouxe agora, uma grande proteção para as vítimas. E, na prática, o que a gente vê, que, na grande maioria dos casos, aquela vítima que buscou aquele auxílio do delegado imediato e o juiz dá aquela proteção, inclusive põe o agressor para fora de casa, impõe alimentos provisórios para ele, uma série de medidas extremamente drásticas, assim, sem direito ao contraditório, inclusive do agressor. Num segundo momento, a vítima vem e, o que comumente as pessoas falam, retiram a queixa, né? Aquele processo vai ser arquivado e depois ela vai ser violentada de novo e vai retirar aquela queixa de novo. Então, uma lei, que foi a Lei da Violência Doméstica, não é capaz, como nenhuma lei de alterar uma realidade histórica de agressão das mulheres e de subjugação, de dependência das mulheres com relação aos homens. E só a educação e muitos anos de paciência, né, e de evolução social vai ser capaz de mudar esse quadro. O ex-presidente Lula, quando ainda estava no cargo, se posicionou contra a redução com o seguinte argumento: essas crianças não estão precisando de uma lei mais dura contra elas. Elas estão precisando de um sonho, de uma palavra. Um animal preso não fica domesticado, mas fica mais bravo e mais raivoso. A senhora acha que ele assumiu a culpa do Estado na formação dos adolescentes? Ou ele está equivocado e a punição deve ser uma alternativa? Não tem dúvida que o Estado tem uma grande parcela aí, um grande dever de casa a fazer e que não fez, nunca fez e, bom, a curto prazo provavelmente não fará. Quando a gente fala no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente fala que as penalidades elas são brandas, a verdade é que a justiça seja feita. O ECA, na minha concepção, sim, ele traz punições muito brandas para os casos muito graves, como esse que nós falamos aqui, da vítima Michele, mas ela traz uma série de outras medidas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade, advertência, uma série de outras medidas que podem ser aplicadas para os menores infratores, que elas são muito eficazes. Mas, para isso, nós precisamos o quê? De psicólogos, de assistentes sociais, de centros de reeducação, de centros para cumprimento de medidas socioeducativas. E a verdade é que a gente não tem. A realidade frutal ela é a realidade brasileira. Por exemplo, o menor que ficou preso ali, nós temos, sempre acabamos tendo um ou outro menor apreendido mesmo, em flagrante, fica ali numa cela separada do presídio, fica ali dentro do presídio, que é uma instituição que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que não é um estabelecimento adequado para menores de idade. O que todo município deveria ter, ainda que não tivesse uma demanda muito alta, porque a gente espera que os menores nunca pratiquem atos infracionais, né? Mas todos os municípios deveriam ter a estrutura mínima para cuidar dos seus próprios infratores. E a gente não tem. Frutal não tem. Tanto que esse rapaz que foi condenado, ele foi transferido para o Uberaba para que ali ele cumpra a sua medida socioeducativa. E não só isso, né? Isso nos casos muito severos. Muitos casos a gente vê o quê? São menores que precisariam de tratamento contra as drogas ou contra o alcoolismo. Aqui em Frutal nós temos duas entidades aqui relacionadas com o assunto, mas elas são testemunhas também da falta de estrutura, da falta... são questões básicas. Então você não tem médicos, você não tem psiquiatras. Isso tudo é culpa do Estado. Então, todas essas deficiências elas são atribuídas ao Estado. Quando eu digo para vocês que
o nosso sistema penitenciário também é falido, eu também imputo a culpa ao Estado, porque o Estado também é responsável pelo cumprimento das penas dos maiores de idade. Se nós formos ao presídio aqui de Frutal, e na grande maioria dos estabelecimentos prisionais aqui do Brasil, nós vamos ver o quê? Superlotação, condições subhumanas, nada dignas de cumprimento de pena. Aqui em Frutal a gente ainda tem a PAC, que é uma situação muito melhorada, né? Muito melhorada, muito mais digna para cumprimento de pena. Mas a realidade carcerária é a do presídio, não é a da PAC. Então não adianta nada a gente querer levar esse sistema que é falido para os menores de idade, que eles já têm o seu sistema também pequeno, mas também falido. Então eu acho sim que todas as deficiências, ou grande parte dessas deficiências, elas são imputáveis ao Estado. Agora eu acho também que a sociedade civil tem a sua parcela de culpa. Vejo especificamente aqui em Frutal a falta de organização de sociedades civis, de associações de classe, e na área específica da infância e juventude, a falta praticamente completa de projetos sociais nessa área de esporte, ligados às artes, à cultura, não só por parte dos órgãos governamentais, como Estado, município, a União, mas também as instituições civis, das pessoas, dos cidadãos da nossa cidade. A senhora acredita que a proposta da redução da maioridade penal pode algum dia vir a se tornar lei? Eu acho muito difícil. Eu acho que é mais uma discussão acadêmica, que é uma discussão muito presente nos bancos das escolas de direito, porque faz parte, todo esse debate faz parte, né, dos estudantes do direito e de toda a sociedade cada vez que acontece um crime, um ato infracional como esse que nós comentamos. É muito difícil por questões técnicas jurídicas, porque essa questão da maioridade penal, maioridade civil, né, principalmente a penal, ela está prevista na Constituição Federal. E a grande maioria dos autores considera que isso é uma cláusula pétrea, que chamamos nós, que seria um artigo da Constituição tão importante que ele não pode ser substituído por nenhuma outra lei. Então, não pode vir uma lei aprovada pelo Congresso, uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores ou pela Assembleia Legislativa de um Estado, trazendo uma disposição diferente do que a Constituição trouxe. Então, se nós quiséssemos diminuir a maioridade penal, nós teríamos que fazê-lo na Constituição. E não só por emenda à Constituição, porque, como cláusula pétrea, que é esse termo que a gente falou agora, a maioria dos autores entende que nem por emenda constitucional, por ser uma questão tão arraigada, enraizada da nossa Constituição, nós teríamos que fazer uma Constituição nova inteira para mudar isso. Então, a gente não está, realmente, quem acompanha aí os trabalhos do Congresso Nacional sabe que nós estamos longe aí de precisar de uma nova Constituição. Muitos dispositivos da nossa Constituição atual nem sequer são aplicáveis ainda, porque precisam de complementação. Então, nós não estamos num momento histórico para precisar de uma nova Constituição. Então, seria muito difícil, tecnicamente muito difícil, mas não impossível. E a nossa última pergunta, promotora, para encerrar a entrevista. Esse menor, ele sofre uma falta de estrutura familiar. Isso realmente prejudica? Eu acredito que a falta de estrutura familiar é um dos grandes causadores da prática dos atos infracionais e da criminalidade. Não quero com isso generalizar. Eu acho que cada caso é um caso, mas os números mostram realmente que uma família desestruturada, eu não digo financeiramente, porque não tem absolutamente nada a ver com a questão financeira, mas com o interesse do pai em acompanhar os estudos dos filhos, em acompanhar, ser amigo, você tem que ser amigo do seu filho, né? Então, ser rígido, eu acho que é importante ser rígido, colocar limites para as crianças, para os adolescentes, mas também conversar. Eu acho que cada vez mais é o diálogo que tem que reger os relacionamentos entre os pais e os filhos. E, infelizmente, por uma série de fatores, a gente vê que cada vez menos isso acontece. Então, hoje, os pais e as mães também têm que trabalhar fora, têm menos tempo para os filhos, e acham que o papel de educação agora cabe às escolas. Isso não é verdade. Quer dizer, a educação vem de dentro de casa. Os princípios, os valores são dados pela família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por toda a estrutura familiar, e não pela escola. A escola, ela é responsável por passar informação para aquele menor de idade, mas a educação vem de casa. O que nós vemos todos os dias, infelizmente, na área da infância e juventude, no fórum, é isso. São mães e pais
pouco preocupados com os filhos, muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Eu ouço reclamação dos diretores de escola que às vezes eles chamam os pais para falar sobre algum problema, algum comportamento inadequado daquele menor dentro da escola. Os pais nem vão, ou muitas vezes eles vão e eles se colocam contra o profissional daquela escola e, na verdade, passando a mão na cabeça do filho, dizendo, achando bonito, ou muitas vezes não querendo ter problemas, né, querendo passar por cima daquilo. A verdade é que a paternidade e a maternidade é uma missão, né? Então, quando você coloca um filho no mundo, ele vai ser sempre seu filho. Por mais que ele seja menor ou maior de idade, você tem a sua responsabilidade. E cada vez que você delega essa responsabilidade para outra pessoa, pode saber que alguma coisa ruim pode acontecer. Acho que a família tem, sim, sua grande parcela de responsabilidade. A sociedade também precisaria ver com olhos diferentes a área da infância e juventude, determinar a criação de projetos sociais, tanto da área governamental como da área da sociedade civil. Enquanto a área da infância e juventude não for realmente encarada como uma prioridade, nós vamos continuar com um sistema totalmente falido. Eu acho que se nós olharmos outros países que hoje são muito idealizados, né, são muito comparados com o nosso, por exemplo, os países asiáticos, alguns, por exemplo, Japão, a gente vai ver que são países que dedicaram anos e anos à educação. E a educação é assim, você faz um investimento hoje e você vai ver o resultado daqui a 20 anos. Trabalhar com a infância e juventude é trabalhar com a prevenção. Se você impede que o menor hoje seja um menor infrator, possivelmente você está evitando que nós tenhamos um criminoso no dia de amanhã. Agora, são os investimentos, todo o trabalho na área da infância, ele só vai trazer resultados a longo prazo. Então, a gente tem que ter paciência mesmo e investir. Eu acho que, se a infância realmente fosse encarada como uma prioridade por todos, desde a família, desde os órgãos estatais, a sociedade, eu acho que a gente pode ter um resultado melhor no futuro. Promotora, a senhora gostaria de acrescentar algo que não foi comentado? Eu estou aqui em Frutal há poucos meses, são 9 meses. Mas eu gostaria de enaltecer o trabalho que o Poder Judiciário aqui da comarca tem feito e o papel da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque eu já trabalhei em outras comarcas e o trabalho era muito diferente. Então, é muito bom trabalhar com profissionais comprometidos, como que a gente tem aqui, o juiz da Vara da Infância e Juventude, os policiais civis, os policiais militares. Isso deixa o nosso trabalho muito mais fácil. Acho que ainda temos muito por fazer na área da infância e juventude. Temos tentado acelerar os processos, temos tentado dar uma resposta mais rápida para a sociedade, principalmente na área da infância e juventude. Isso é crucial, porque não adianta nada, né, a gente processar um menor de idade 2 anos depois, ele nem lembra mais, às vezes já é até maior de idade. Então, nós temos feito um esforço muito grande no fórum para dar uma resposta rápida para a sociedade, mas essa resposta só pode realmente ser dada se todos os órgãos de segurança se unirem, e eu vejo essa intenção muito forte aqui em Frutal. Então, queria enaltecer o trabalho dos colegas. Bom, então conversamos com a promotora de justiça Danisa Maria Biazevic. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, boa noite.